Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, isso mesmo, tomando aquele café para começar no ritmo da terça-feira e quero dizer a vocês, que consegui os ingressos para ir ao jogo. Tentei aí de várias formas e acabou acontecendo da maneira ali mais surreal, Dei uma olhada agora cedo, 6 da manhã, no site do São Paulo, já ia fechar ali a aba, quando resolvi dar uma última testada e consegui os ingressos. Eu acredito que tem duas razões. A primeira, como eu falei para vocês aqui ontem, o meu amigo Rafael Sobreiro, aliás, o Rafael prometeu um vídeo especial para a gente divulgar aqui no canal, falando sobre o São Paulo, nosso adversário de amanhã, mas não me mandou ainda. Então, se der tempo, eu divulgo justamente amanhã, falando mais da equipe tricolor. Mas ele falou que o site realmente do São Paulo é complicado e a explicação plausível é que algumas das compras não são aprovadas e acaba alguns ingressos voltando. Enfim, consegui os ingressos. Obrigado aí por todos que torceram, Meu amigo Carlos Renato, meu xará, foi um deles ali que ficou preocupado aí com a situação, mas deu tudo certo. Vamos que vamos. Também agradecer o apoio lá da Ericão, da Fogoró, que também estava tentando ajudar, mas eu consegui da forma mais simples, adquirindo através do site, Se você não conseguiu, eu dou essa sugestão aí de ficar tentando, numa dessas aí funciona. Galera, o jornalista Jaeci Carvalho, do jornal, tradicional jornal Estado de Minas, veio comentar que o Botafogo é o líder, como a gente sabe, sem ajuda da arbitragem, por merecimento, mas ele aproveitou para cutucar as arbitragens que têm beneficiado a dupla Palmeiras e Flamengo. Esse final de semana ficou claro, talvez ele esteja aí falando sobre isso, até porque o Cruzeiro, Clube Mineiro, foi um dos prejudicados aí no jogo justamente do Allianz Parque. Para quem não acompanhou, o gol do Cruzeiro, que seria o gol do empate ali, foi anulado pelo VAR, depois da decisão de campo ter sido favorável, era gol, Inclusive o árbitro estava de frente para o lance que iniciou ali a jogada e que acabou sendo marcado uma falta por influência total do VAR, Em campo, o próprio árbitro manda seguir, dizendo, não houve nada, então é complicado. Já no jogo do Flamengo, é um lance que gera muito mais polêmica, Se por um lado a regra diz que, de fato, deve ser marcada a penalidade, Só para lembrar, foi uma bola que o próprio Barreto, ex-Botafogo, deu ali meio desperto, Chutou a segunda bola que estava em campo, em cima da bola que o Cebolinha estava conduzindo dentro da área, e aí o juiz marcou pênalti. Pela regra tem que ser assim, beleza. Só que quem jogou essa segunda bola foi um torcedor do Flamengo. Isso aí foi visto pelas câmeras. Parece que esse cara, eu não estou acompanhando, mas está sendo agora até visto como uma celebridade rubro-negra, O cara que conseguiu trazer a vitória para o Flamengo. Mas não parece certo, Não parece certo. Até o Zé Fogareiro publicou isso nas redes sociais, dizendo, olha, basta levar uma bola para o estádio, quando seu time ali tiver um ataque, você joga uma segunda bola e de repente vão marcar pênalti. A gente sabe que não é assim, Mas foi marcado para o Flamengo e o fato é que o Flamengo acabou ganhando de virada do Criciúma. Então essa matéria aí do Jaeci Carvalho falando, que o Textor tem razão nas reclamações e que o Botafogo, apesar de todas as ajudas a Palmeiras e Flamengo, por exemplo, é o líder aí com total merecimento, Talvez, justamente, ele esteja falando isso agora porque sentiu na pele aí em relação, não sei se o jornalista é torcedor do Cruzeiro, mas falando aí por conta desse jogo do Cruzeiro, principalmente, beleza? Galera, o Botafogo divulgou, a Botafogo TV, como é tradicional, mais um bastidores, mais uma vitória do Glorioso, dessa vez 1-0 aí contra o Internacional. 31 mil torcedores foram ao Newton no sábado e viram a nossa vitória. Luiz Henrique, inclusive, sendo o destaque absoluto da rodada, eleito como o craque da rodada, o Luiz Henrique, vivendo realmente um grande momento. Pessoal, não foi divulgado ainda os exames, não foram divulgados o resultado dos exames do Júnior Santos, e esses exames foram realizados no dia de ontem. Então eu acredito que em breve a gente vai ter aí
notícia do Botafogo, estamos, claro, todos apreensivos pela maneira com que foi a saída do Júnior Santos de campo, mas a gente sabe também que o Júnior Santos é um jogador, né, como dito aí no popular, né, é um cavalo de forte, então a gente espera que provavelmente ele, né, não vai jogar contra o São Paulo, certamente estará de fora da partida de amanhã, mas quem sabe aí se recupere a tempo do jogo com o próprio Cruzeiro, que já é no sábado, né? Vamos ver, temos que aguardar aí resultados. Pessoal, o Vagianides, né? Não vou fazer nenhuma piada com o nome, deixo a cargo de vocês aí. Vamos chamar de Geórgios, né? Mais fácil, para não dar confusão. O Geórgios Vagianides é o lateral aí que já está tudo acertado. A contratação dele está dita aí como encaminhada, faltando só pequenos detalhes entre Botafogo e Panathinaikos, né, o clube dele. A gente sabe que tem uma parte aí também que vai para a Inter de Milão, né? Mas aqueles primeiros valores que foram divulgados na imprensa grega, o Botafogo nega, né? E o próprio GE acabou ali também se retratando e dizendo que os valores são bem abaixo do que foram divulgados lá na Grécia, que seria algo em torno de 6 milhões de euros. Na verdade, provavelmente vai ficar na casa ali de 1 milhão de euros, que corresponde a 6 milhões, porém, de reais, tá? E por que o Botafogo conseguiu a contratação, além de, claro, da indicação do Arthur Jorge, já falei disso aqui, também foi visto como uma oportunidade de mercado, já que o Vagianides, ele está com um contrato aí, falta um ano para se encerrar, então ele sairia em poucos meses lá do Panathinaikos de graça, né? Então, para evitar essa situação, tudo certo aí entre o jogador e o Botafogo, como eu disse, por detalhes aí para ser anunciado o jogador de 22 anos, lateral direito, e que vai assinar contrato até dezembro de 2027 com o Fogão, beleza? Mais uma nacionalidade aí para a extensa lista aí de jogadores estrangeiros do Alvinegro. A gente vai ter agora também um problema, né? Entre aspas, né? Um bom problema, que a gente tem 5 vagas apenas para inscrições na próxima fase, oitavas da Libertadores, né? E quem andou perguntando, para as quartas de final abrem mais 3 vagas, tá? Então essas 5 vagas, claro que o Arthur Jorge vai ter que fazer ali uma, né? Enfim, uma matemática, já que a gente de cara já tem Igor Jesus, o Alan Marques e o Thiago Almada, né? E o Botafogo não só está trazendo o Vagianides, tem o Matheus Martins, enfim. Então, vamos ver, e ainda tem um zagueiro para chegar, né? Falando em zagueiro, eu falei aqui ontem do Samir, o Botafogo, né, nega qualquer interesse no jogador do Tigres do México, tá? Então, o Nicola noticiou ontem, né, essa possibilidade do Samir vir jogar no Botafogo, inclusive para aumentar aí os rumores, o Samir divulgou nessa segunda-feira nas suas redes sociais a foto dele com o filho dele, até aí tudo bem, ainda falando que o filho cortou o cabelo e tal, até aí nenhuma novidade, né? Nada, mas o garoto tá todo vestido de Botafogo, camisa, short, uniforme completo do Botafogo, então aumenta aí os rumores, mas como eu disse, o Botafogo não confirma nada em relação a esse jogador de 29 anos, beleza? Quem que o Botafogo anunciou a contratação do treinador de goleiros sub-17, o Vinícius Silveira, que estava lá no Cruzeiro, estava na Raposa, inclusive nas redes sociais dele já se despediu da Raposa e já anunciou o acerto, a vinda para o Botafogo. Vinícius Silveira, então aí, reforço para a base alvinegra, treinador de goleiros, ele que já passou pela dupla Grenal, né? Antes de chegar ao Cruzeiro, treinou Grêmio e Inter, beleza? Galera, ainda no mercado da bola, quem lembra aí do Di Plácido, né? Lateral argentino, figuraça, que acabou caindo muito de rendimento ano passado, né? Aquela história toda. Ele tinha voltado ao Lanús, né? O Botafogo devolveu, não fez exercer ali o direito de compra no final de 2023, né? Tanto é que a gente traz o Damian Soares esse ano. O início do ano a gente estava sem lateral, o Matheus Ponte estava na Seleção Olímpica do Uruguai, aquela história toda. Então o Di Plácido está de volta ao futebol brasileiro, anunciado agora oficialmente lá na Ilha do Retiro. Exatamente, Di Plácido, Leonel Di Plácido vai jogar a Série B pelo Sport, né? O Di Plácido fez 50 jogos ano passado
pelo Fogão e marcou um gol, aquele gol na vitória de 2-0 contra o Red Bull Bragantino, ainda no primeiro turno do Brasileirão. Boa sorte aí para o Di Plácido na Série B. Galera, a CBF divulgou ontem, né, as datas das oitavas da Copa do Brasil, e aí com isso teve que dar uma mexida em algumas datas do Brasileirão, né? O calendário está ficando apertado, então mudou o dia e horário do nosso jogo com o Atlético Goianiense, né? O Botafogo joga agora amanhã com São Paulo, fora de casa, aí faz 2 jogos seguidos em casa, que vai ser fundamental a nossa torcida, claro, apoiar, né? Contra Cruzeiro e Bahia, e depois volta a jogar fora contra o Atlético Goianiense, lá no Arthur Ascioli. O jogo ia ser no domingo, dia 4, mudou, passou para sábado, dia 3/8, 20 horas, tá? Então era um daqueles jogos de domingo, 4 da tarde, né? A Globo pediu ali para mexer, enfim, reorganizou também a sua programação. Então, a vantagem que eu acho do sábado, 20 horas, é que a galera de Brasília, principalmente, onde o Botafogo tem uma torcida enorme, acho que fica mais fácil o deslocamento para Goiânia e depois voltar com calma para casa. Enfim, jogo então dia 3/8, 20 horas. Vamos falar das datas então do nosso duelo com o Bahia, né? O Botafogo recebe o Bahia no dia 30 de julho, uma terça, fiquem atentos aí, terça-feira, 9h30 da noite, transmissão do Sport TV, e o jogo da volta lá na Arena Fonte Nova, Nova Arena Fonte Nova, dia 7/8, uma quarta. Então o Botafogo joga uma terça e uma quarta contra o Bahia, dessa vez às 19 horas, o jogo lá em Salvador, também com transmissão do Sport TV. Beleza? Anotado? Calendário aí frenético do Fogão. Galera, para a gente fechar o vídeo de hoje, as falas do Textor ontem, né, ao GE, repercutiram demais quando o Textor falou que havia realmente manipulação até em um jogo do Botafogo e por jogadores do Botafogo, jogador ou jogadores do Botafogo ano passado, né? Ele falou em pelo menos um jogo. Ele foi, obviamente, perguntado ali, indagado sobre quem seriam esses jogadores. Naturalmente ele não quis falar, né? Mas só disse que esses jogadores não estão mais no elenco. E aí toda aquela polêmica, né? O dia inteiro, a tarde toda, a noite, a galera falando, será que foi oportuno o Textor ter falado disso agora, em que o Botafogo vive um grande momento? Será que vai reacender os fantasmas de 2023? Como isso vai repercutir no elenco do Botafogo? Porque mesmo que os jogadores não estejam mais aqui, e aí a gente começa a pensar nos jogadores que foram dispensados, né, no final do ano passado, início desse ano, mas assim, a gente não sabe se de repente os jogadores do Botafogo já sabiam dessa informação, que só agora veio à tona no GE. Me parece, tá? A minha impressão é que a cabeça dos jogadores realmente está totalmente em 2024. Pelas falas recentes do Tiquinho Soares, do próprio Júnior Santos, todos os jogadores estão, né, blindados e com o mesmo discurso do Arthur Jorge. 2023 já aconteceu, o Arthur Jorge deu até uma entrevista para o próprio GE recentemente, dizendo que quando acabou o campeonato não havia mais nada a ser feito, ficou para trás, né? Uma página virada. Então eu espero que essa fala aí do Textor não reacenda, e não acredito que vá reacender. O que a gente questiona é qual foi a finalidade dele falar isso, porque ele disse que foi entregue ao promotor, né? Essa situação toda é uma forma, claro, do Textor dizer que ele não está ali simplesmente apontando dedos para Palmeiras, São Paulo, sei lá quem for mais, e sim dizendo que os relatórios da Good Game não olham camisa, inclusive que no próprio Botafogo havia lances suspeitos. Para a gente entender bem, porque eu sei que tem um público que não assiste aqui o canal todo dia, de repente não, né, alguém que não acompanha o futebol tão assiduamente, a inteligência artificial, ela detecta erros acima do normal. Então não é assim, teve gente que comentando, né, mandando mensagem para mim, Carlos, aquele pênalti do Lucas Alter contra o Cuiabá não poderia ser detectado como uma manipulação de resultado, já que foi uma coisa meio assintosa, né, aquele empurrão em cima do Isidro Pita? Não seria. Pelo seguinte, um erro, 2 erros de um jogador, isso não caracteriza, tá, manipulação. Para ser caracterizado,
tem que ser uma série de erros no mesmo jogo, e como disse, até explicou o próprio Textor, de repente um jogador está indo numa jogada e desacelera, em vez de tentar correr mais, ele dá uma freada. Então algumas situações que essa tecnologia, claro, a cada dia ela melhora e consegue detectar de uma forma mais assertiva esse tipo de erro do jogador, né? Com bastante aspas aí, já que seria algo proposital. Então é interessante essas colocações. Acho que de fato o Textor às vezes se excede, né, no que ele abre para a imprensa, mas a gente também tem que fazer a leitura. O Textor é um cara tão inteligente, né, um empresário, enfim, um visionário, né, que quando ele fala uma coisa dessa, quando ele traz isso para a imprensa, qual que não é o interesse dele? Será que é justamente uma forma de defender a tese dele, né, de que, de fato, não está simplesmente apontando dedos, e está apontando também dedos, dessa vez, para o próprio Botafogo. O Botafogo não está imune a esse tipo de situação. Infelizmente, a questão das apostas, principalmente, hoje tem gerado esse tipo de preocupação no futebol mundial, não é só o futebol brasileiro, né? Então, assim, foi uma fala realmente polêmica, né? E que, claro, nós torcedores do Botafogo, acima de tudo, não queremos que isso interfira no desempenho, não vai interferir no desempenho. Óbvio que a gente fica preocupado com a condução das coisas, porque acaba que a cada fala dessa do Textor, os haters reaparecem, né? O Walter Casagrande, por exemplo, né, o ex-jogador, colunista do UOL, chamou outro dia o Textor de machista, disse que ele não teria feito esse tipo, as acusações, ou não processaria, por exemplo, se fosse o Landim do Flamengo, mas como é a Leila, que é uma mulher, ele está processando a Leila. Não tem cabimento. Eu acho que o Casagrande foi muito mal aí, mas ele está alinhado, né, aparentemente, com a linha editorial aí do UOL, que é bater no Textor e exaltar a Leila, né? Alguma ordem aí superior, provavelmente, nesse sentido. Então, assim, a cada fala dessa do Textor acaba dando palco, dando holofote para os críticos do Textor, né? Lá vai ele falar bobagem de novo, né? É o que dizem por aí. Então, em alguns momentos, acho que o Textor poderia se resguardar mais, né? Mas, como eu disse antes, tudo pode ser também uma estratégia até de defesa do próprio John Charles Textor, beleza? O popular João Carlos Textor. Galera, é isso por hoje. Deixe seu like, é muito importante aqui para o canal. Faça o seu comentário, né? E, tô muito feliz de ter conseguido os ingressos. Mais uma vez, obrigado aí por todos que mandaram mensagem aí, tentando ajudar ou simplesmente torcendo e mandando boas energias. Funcionou, galera. Tô animadão. Vou tentar, não prometo, vlogar. É a sugestão da minha filha, fazer algumas filmagens lá dessa viagem. Tomara que o Botafogo consiga trazer mais 3 pontinhos para a gente fechar o turno, né? Chegando aos 42 pontos. Vai ser um jogo difícil. E, Rafael Sobreiro, meu amigo, manda o seu vídeo que amanhã eu publico uma análise mais completa, né, do nosso adversário, do São Paulo. A questão do São Paulo está sem os seus volantes, né, titulares. O quanto que isso atrapalha a equipe de lá, né? E falar também dos jogadores aí de frente, né? Perigosos, né? Veteranos, entre aspas, né? Lucas, Luiz Gustavo, veteranos, né? Também da equipe lá do Tricolor Paulista. Beleza, galera? Aquele abraço, ótima terça a todos vocês, tamo junto, fogão pra cima!